Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Auditório Vita, nesta noite quente, noite de sexta-feira 13. Lá fora está quente, aqui está fresquinho por enquanto, pelo menos. Provavelmente aquecerá um pouco mais ao longo de quase 2 horas de emissão que vamos fazer aqui. Digo emissão porque também é para rádio e televisão. É uma sexta-feira 13, o que significa que neste único debate público que vamos ter com os 5 candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas marcadas para o dia 29, significa que o futuro Presidente da Câmara, seja ele homem ou mulher, não tem medo nem é supersticioso, porque todos compareceram nesta noite de sexta-feira, dia 13. É um debate, então, organizado em conjunto pela Rádio Universitária do Minho e pelo Diário do Minho, um debate que poderá ser ouvido amanhã, sábado, entre as 6 e as 8 da tarde, na antena da Rádio Universitária, também com reposição na próxima segunda-feira, entre as 5 e as 7 da tarde. Para além disso, pode também ser visto em TV, na internet, uma vez que está a ser filmado pela AAUM TV, uma televisão que poderá aceder-se, nomeadamente através de um link na própria Rádio Universitária. Para além disso, também, na edição do domingo do Diário do Minho, poderá ser lido, digamos assim, o debate. Ora, este debate tem regras previamente definidas e acertadas entre a organização e as 5 candidaturas. Também foi feito um sorteio prévio para vários momentos do debate, para o início, para o final, também para a intervenção de cada um dos candidatos durante os temas. Teremos 5 grandes temas durante estes cerca de 110 minutos de debate, temas que passarão basicamente pela dinamização económica em Braga, o urbanismo, as empresas municipais, a ação social, o património e o ambiente. Também no contexto das regras definidas, dentro dos tais 110 minutos de debate, haverá sensivelmente 20 minutos, talvez um pouco mais para cada candidato, também cerca de 20 minutos para cada tema. No final haverá tempo para 1 minuto de intervenção livre de cada candidato. Os moderadores serei eu, Alexandre Praça, pela parte da Rádio Universitária, e o José Carlos Lima, jornalista do Diário do Minho. Não serão, conforme foi previamente acordado entre as candidaturas, não serão aceites intervenções ou questões provenientes da plateia a quem já agora também peço, designadamente em relação a telemóveis, se possível que os coloquem em modo silêncio ou mesmo desligados. Vamos então prosseguir e vamos começar com uma pequena intervenção de cada um dos candidatos e já agora, convém dizer, penso que são subejamente conhecidos, obviamente, mas o candidato Ricardo Rio está na minha ponta, do lado esquerdo da coligação Juntos por Braga, ao lado Inês Barbosa, aqui Luís Lima do PCTP-MRPP, Inês Barbosa, peço desculpa, da Cidadania em Movimento, depois Carlos Almeida da CDU e a seguir na outra ponta Vítor de Sousa do Partido Socialista. Vamos iniciar com 1 minuto para cada candidato se apresentar e dizer aos presentes os motivos pelos quais se apresenta às próximas eleições. E pela ordem que tínhamos acordada, Ricardo Rio. Boa noite a todos, bom dia aos ouvintes. No próximo domingo, sou Ricardo Rio, tenho 40 anos, nasci em Braga, cresci em Braga, estudei em Braga, vivo em Braga desde sempre, embora tenha feito a minha formação superior e profissional, a minha atividade é maioritariamente exercida no Porto e tenho obviamente um enormíssimo carinho por esta cidade e tenho também presente que não se pode confundir esse mesmo carinho e o gosto que temos e o orgulho por esta cidade com a apreciação que se faz sobre a forma como ela tem sido gerida ou como pode ser gerida no futuro. E por isso, considerando que para que Braga seja cada vez melhor, Braga tem também que ter a melhor gestão à frente dos destinos da Câmara Municipal, tendo reunido à minha volta uma equipa de grande qualidade e considerando que eu próprio, pelo trabalho que fiz ao longo dos últimos anos, tenho um domínio dos vários assuntos da gestão municipal, das preocupações do Conselho, das preocupações das instituições e, obviamente, daquilo que é necessário fazer para o futuro, submeto-me, obviamente, a sufrágio dos bracarenses no próximo dia 29 como o melhor para Braga. Inês Barbosa. Olá, muito boa noite. Meu nome é Inês Barbosa, tenho 30 anos, sou bolseira de doutoramento, o meu percurso profissional esteve sempre ligado à educação, à intervenção social, também ao ativismo. Acabei por entrar nesta aventura muito pelo coletivo que se formou, é um grupo de pessoas muito críticas, muito comprometidas com um percurso de luta individual na cidade
e que agora se juntou neste projeto, tem em torno de uma ideia de cidade e que, acima de tudo, pretende reabilitar a confiança dos cidadãos no poder local e, acima de tudo, pelo aprofundamento da democracia participativa. Luís Lima, a sua apresentação e o motivo por que se apresenta aos bracarenses. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero dar as minhas saudações e dizer que o meu nome é Luís Filipe Barata Lima, tenho 73 anos de idade, era solicitador, mas por opção estou aposentado neste momento, exerci a atividade de solicitadoria nos concelhos de Braga e Guimarães. Aderi ao PCTP, ao MRPP em 1970, ainda por cá ando depois da fundação do partido. Portanto, a minha intenção de concorrer a estas eleições é, tendo em linha de conta e decorrente da situação política atual, nacional e local, e de ser presente ao povo de Braga uma proposta democrática patriota para um governo da cidade e também do país. Uma candidatura democrática patriota para regir a cidade de Braga, que acabe com clientelismos e a falta de transparência e democracia existente na autarquia bracarense há 37 anos. Fazer o oposto do que tem sido feito, ou seja, mobilizando o povo para o desenvolvimento de uma cidade de progresso, de cultura e de bem-estar. Carlos Almeida. Obrigado, boa noite. Quero começar por agradecer o convite à Rádio Universitária e ao Diário Domingo para a participação neste importante debate no quadro das eleições autárquicas. O meu nome é Carlos Almeida, tenho 30 anos, sou licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Domingo, natural de Braga. No fundamental, há duas razões que me levaram a aceitar este desafio de ser cabeça de lista pela CDU à Câmara Municipal de Braga. Uma primeira, sendo natural de Braga, tenho uma relação muito especial com a minha cidade. Entendo que Braga tem condições para ser muito mais do que aquilo que é, tem um potencial enorme no panorama nacional que não tem sido aproveitado. E entendo que os bracarenses merecem muito mais do que aquilo que têm, merecem ter acesso a outro nível de qualidade de vida. O outro motivo prende-se, evidentemente, com o projeto que aceitei liderar. Aceitei liderar porque fui proposto para tal, por duas forças partidárias, mas também por muitos independentes que confluem neste projeto aberto, que é a Coligação Democrática Unitária. Um projeto que é diferente e que se quer assumir como alternativa, uma verdadeira alternativa que rompa com um ciclo de 37 anos de governação do Partido Socialista na Câmara de Braga, mas que não abra portas para que se perpetue no futuro um outro projeto que em tudo é semelhante com este que foi concretizado. Entendemos que é este o nosso papel e é por isso que também decidi aceitar esta candidatura. Vítor Sousa. Boa noite. Começo também por agradecer à Rádio Universitária e ao Diário do Minho a realização deste debate. Julgo que não será o único, pelo menos há aí mais propostas em análise. Cumprimento todos os candidatos a este desafio autárquico, cumprimento os presentes e cumprimento com um bom dia também os ouvintes da Rádio Universitária. Estou em Braga desde os 10 anos, por isso há 44 anos. Aqui casei, aqui me formei, aqui defini o meu caráter e a minha personalidade, vi nascer os meus filhos e há muitos anos esta parte que luto por esta cidade. Orgulho-me muito do trabalho que o Partido Socialista fez. Tenho a consciência que Braga hoje é dos concelhos que mais alcançou um nível de coesão social e de coesão territorial de assinalar. Braga guindou-se, efetivamente, na terceira cidade do país, de uma forma transversal, onde tenho a humildade de reconhecer que nem tudo foi bem feito, mas onde tenho a vaidade de dizer que gosto de Braga, conheço muita gente que gosta de Braga, e só uma cidade como esta, com capacidade de atrair e de fixar, é que tinha, de facto, os resultados que tem e que estão comprovados pelos últimos censos. Daí que este desafio era um desafio grande para quem dá muito à coisa e à causa pública. Era um desafio também sobre o ponto de vista do projeto político, do que entendo sobre a ação intergeracional e de trazermos novos atores para a política, de empreendermos um novo ciclo de políticas na ação municipal. E fizemos esse caminho, fizemos esse percurso e hoje sinto-me bem,
com todas as equipes que encontramos para as respectivas juntas de freguesia para empreenderem este projeto futuro, com a equipe que liderarei à Câmara Municipal de Braga, constituída por todos e todos bracarenses. Obrigado. E pela Assembleia Municipal, liderada pelo engenheiro Braga da Cruz, que será, de facto, um ícone naquilo que é a diplomacia que Braga necessita de exercer para se afirmar neste novo projeto. Muito obrigado. Estão então abertas as hostilidades, digo apenas que em relação ao que tinha referido inicialmente, pelo menos a informação de que disponho neste momento, este é o único debate público até agora relativo às eleições autárquicas. Creio que há mais 2, no Porto Canal e na Antena 1, não tenho conhecimento de mais nenhum que seja público, os outros são em estúdio, por isso é que eu me referia também daí a importância. Agora, se houver algum na Forja, tanto melhor, porque quanto maior debate, ou quanto mais debate houver, melhor. Vamos então avançar para os temas que eu já referi no início. Começamos pela dinamização económica em Braga. Como também já tinha referido, também houve um sorteio para estes temas, previamente feito com a presença de representantes de cada candidatura. Para a dinamização económica, enfim, e obviamente não será muito difícil referir algum contexto prévio. Sabemos que a situação económica e social do país não é fácil, obviamente a do Concelho de Braga também não. O desemprego, particularmente, é algo que aflige muitas pessoas, e o desemprego jovem qualificado, designadamente. Ricardo Rio tem dito que esse é um dos seus cavalos de batalha, digamos, da sua candidatura. Disse até já que assumiria o pelouro das atividades económicas se for eleito. Quais são, então, as suas linhas principais relativamente a esta área? O que é que o município pode fazer? Eu acho que pode fazer muito e, aliás, acho que foi uma feliz opção de começarmos pelo princípio. Neste momento, a prioridade das prioridades para a gestão municipal é indiscutivelmente a questão económica, no sentido de que é através das políticas económicas da própria autarquia que se pode combater esse flagelo do desemprego, e nomeadamente também do desemprego jovem que tanto assola o nosso concelho. E eu não me submeto àquela lógica de que temos que endossar essa responsabilidade para as instituições de cariz nacional e ficar de mãos cruzadas e de braços cruzados, sem nada fazer em prol daquilo que é o desenvolvimento económico do concelho. E, portanto, eu assumi esse ónus e essa responsabilidade de, no futuro Executivo Municipal, enquanto Presidente da Câmara, assumir eu próprio o pelouro das atividades económicas e, desse pelouro das atividades económicas, desenvolver um conjunto de iniciativas que vão ser, obviamente, orientadas para todos os setores de atividade. Vão ser para o setor agrário, onde Braga ainda tem uma base muito importante, nomeadamente de emprego familiar nas freguesias de caráter mais rural. Será, obviamente, também para o setor comercial, que tem vindo a sofrer uma degradação muito significativa, não só por força da conjuntura económica, mas também por via de medidas que têm sido muito lesivas da atratividade do comércio tradicional e perante uma total inação daquilo que tem sido o aproveitamento dos centros de primeira geração. Eu acho que é uma das áreas que tem que ser também trabalhada, é de utilizar esses centros comerciais de primeira geração como forma e instrumento de apoio ao empreendedorismo jovem que começa a germinar na nossa cidade, mas, sobretudo, numa ótica que é a do apoio ao tecido industrial e à promoção turística. Na ótica da promoção turística, Braga precisa, de uma vez por todas, de ter uma estratégia de promoção turística e uma capacidade de se afirmar no exterior que vai muito para lá daquilo que são a organização pontual de determinados eventos, que são, por si só, fatores de atratividade para a cidade, mas que, efetivamente, bebendo do potencial monumental, do potencial paisagístico, do potencial, obviamente, até da própria oferta turística que começa a existir já com alguma qualidade, que seja capaz de atrair cada vez mais visitantes para a nossa cidade, de os fixar, de reforçar a sua permanência também na nossa cidade e, por aí, ser um dos fatores de geração de emprego. Mas depois há um eixo central, que é o da componente industrial. E nesta matéria, eu acho que Braga precisa, de uma vez por todas, de cumprir 3 desígnios. O primeiro é o da competitividade em termos de atração do investimento. Nós temos que ter uma fiscalidade muito mais amiga das empresas, temos que ter também uma conjuntura e uma ação por parte da autarquia muito mais desburocratizada e muito mais facilitadora do investimento que é realizado ou que se pretende realizar por parte das empresas, sejam aquelas que já estão cá instaladas, sejam aquelas que se pretendem cá instalar. E eu julgo que é um dos trabalhos que o novo Executivo terá que desenvolver de forma muito pertinente, que é o de ter uma ação contínua, proativa, de captação do investimento no exterior, coisa que manifestamente não foi feita até ao momento. Temos também que não colocar entraves no seio da Câmara Municipal, nomeadamente de caráter burocrático, aos processos de expansão das empresas, que são eles próprios geradores de criação de emprego. E, finalmente,
temos que ter espaços de acolhimento das empresas condignos, que potenciem a instalação desses novos projetos, que reforcem a capacidade de ligação entre o tecido empresarial, as associações empresariais, a autarquia e a própria universidade, e criar aqui assim um clima de atração e de dinamismo económico que seja gerador precisamente dessas oportunidades para todos os bracarenses e para... Em Braga, a construção civil assume um caráter de excepcional importância. Nesse setor, acha que é possível fazer alguma coisa em concreto para o alavancar? Eu acho que a resposta a essa questão vai ser no segundo tema na área urbanística, em termos de reabilitação urbana, indiscutivelmente. Obrigado. Já agora, só em relação ainda a este tema, eu era capaz de arriscar dizer que os candidatos presentes poderiam subscrever o que o Dr. Ricardo Rio disse. O que é que o distingue, ainda para o Dr. Ricardo Rio, como é que consegue, o que é que acha que distingue, por exemplo, a candidatura do PS, que está no poder há 37 anos, Vítor de Sousa tem dito basicamente o mesmo. Tem dito, mas não fez, e teve oportunidade para o fazer. Foi vereador do Cuplor das Atividades Económicas, pelo menos durante os últimos 4 anos, prestou provas e chumbou. Já iremos ouvir Vítor Sousa, enfim, quando for. Gostava de intervir porque... Sim, é um debate e convém também haver... Porque eu contrario aquilo que o Ricardo Rio diz, porque em política, quando se chumba, é em votos. E, de facto, nós sucessivamente, e designadamente nesta área das atividades económicas, com o trabalho que levamos a efeito, nos mais diversos domínios. E é importante referir aqui alguns aspectos que estão hoje consignados relativamente até a alguns números, para não virmos aqui com fatores de atratividade, porque o consumo no comércio tradicional depende de base daquilo que é o fenómeno de atratividade. Eu vou-lhe dizer uma coisa, não vale a pena inventarmos histórias. O centro da cidade, hoje, o centro da cidade de Braga está cheio. Aliás, como é o fenómeno que qualquer tipo de centro de nova geração faz, cria efeito âncora, estão cheios para dinamizar o consumo. Okay, Vítor, o problema é o aspecto que estamos no ciclo económico que estamos a atravessar. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, só para que fique aqui referido. Em política, só chumba quando vamos a votos e a população não confia nas nossas propostas e, fundamentalmente, quando não confia no trabalho realizado. E gostava que isso ficasse aqui. Portanto, só no dia 29 é que saberemos. Exatamente. Não, há 37 anos que sabemos que têm confiado. Foi um aspecto que eu não referi no início, no entanto também fez parte, aliás, referi, porque disse que não eram aceitas intervenções ou questões provenientes, enfim, mas aqui também estava subjacente, enfim, tentar evitar o mais possível palmas e outro tipo de manifestações. Não são... Para que o debate corra bem... Porque não é obviamente um comício, mas de qualquer maneira... Não é muito normal aceitarmos manifestações de claques ou coisas desse género. De qualquer forma, vamos continuar o debate, que isso é o mais importante. E por isso vamos ouvir a Inês Barbosa, precisamente sobre o tema da dinamização económica de Braga. Ou seja, que medidas gostaria de adotar se fosse eleita à Câmara de Braga? Bem, acho que, como já referiu, estamos perante uma crise muito grave, que, com o agravante não temos perspectivas de ver o fim dela. E, portanto, o município, apesar de não ter competências no nível estrutural do mercado, a nível do trabalho e da economia, tem a obrigação de minorar os danos provocados pelas políticas de austeridade. E o que temos assistido é ao total desperdício de recursos e a inversão de prioridades, como foi, por exemplo, o caso do programa Regenerar Braga. Ou temos também assistido a medidas contraditórias. Falava há pouco o Vítor Sousa sobre o centro histórico, e a verdade é que muita gente vê o centro histórico deserto, acima de tudo vê os comerciantes a queixarem-se de falta de consumo, e isso foi provocado, por exemplo, pelo facto do hospital ter saído dali, pelo facto de se terem colocado parcómetros, pelo facto de se abrirem centros comerciais à volta de toda a cidade. Portanto, acima de tudo, são medidas são exatamente contraditórias. A nossa ideia de economia é orientada para os cidadãos. E mesmo o nosso programa, a economia, a justiça e o bem-estar aparecem como complementares. Perguntava-me um pouco a diferença entre, por exemplo, em relação ao Ricardo Rio, em relação a nós. No meu entender, o emprego não pode ter, não se limita ao empreendedorismo.
Essa é uma das maiores falácias do nosso tempo e vamos ter tempo para descobrir isso, e já muitos investigadores têm trabalhado nesse sentido, e espero que até aconselhava a lerem O Novo Espírito do Capitalismo, de Boltanski e Chapello, a ver se abrem um pouco os olhos nesse sentido. O empreendedorismo não se pode, é uma forma de culpabilizar o indivíduo e de desresponsabilizar o Estado, e neste caso o município. É também uma forma de dizer que são preguiçosos, não são proativos e não atuam em torno da procura de emprego. Portanto, não podemos nos fixar por aí, não podemos ser uma sociedade só de empreendedores, porque senão qualquer dia temos empreendedores, uma sociedade de empreendedores sem empresas. No nosso entender, é absolutamente necessário elaborar um plano de combate ao desemprego, não só juvenil, mas também emprego de longa duração. É necessário implementar medidas que fixem as empresas no Conselho, como isenção de determinadas taxas autárquicas, e é preciso também, aproveitando também os centros comerciais de primeira geração e as galerias comerciais, que têm neste momento cerca de 60% de espaços vazios, aproveitá-los para a criação de emprego, oficinas, ateliês, sempre com a retaguarda do município. Por outro lado, é absolutamente necessário aproveitar a capacidade tecnológica da cidade. Ao nível da economia social, nós também temos algumas medidas que se referentes a isso. É necessário trabalhar em torno da gestão de desperdícios, da promoção de hortas sociais e tudo mais que possa facilitar um outro tipo de economia. O município acha que pode fazer alguma coisa de importante a nível dos impostos municipais? O que é que acha sobre isso? Bem, acima de tudo, quando eu ouço muita demagogia, sinceramente, e por exemplo, em relação à EMI, só agora é que baixou, porque estamos em ano eleitoral, mas acima de tudo é necessário perceber para que revertem essas receitas fiscais. Nós temos até ponderado a hipótese dos 5% do IRS serem convertidos, por exemplo, para o orçamento participativo, que seria do maior interesse dos cidadãos. Seria algo em que eles poderiam dizer algo, em que podiam participar e escolher aquilo em que seria melhor investir. Obrigado. Avançamos agora para Luís Lima, com esta mesma questão. O que é que o município pode fazer para contribuir e ajudar à dinamização económica aqui no Conselho? É no mínimo aberrante que a coligação que a nível nacional está a liquidar a economia do país se proponha a nível local dinamizar essa mesma economia. A credibilidade das propostas de Ricardo Rio é igual ao número de mecenas que arranjou para a capital europeia da cultura quando esteve na educação na Fundação Cidade de Guimarães. Na verdade, os planos que aqui ouvimos e vamos ouvir da parte dos partidos e coligações do arco do poder não são como dinamizar a economia, mas como agravar a exploração e a opressão do povo sem que o povo dê por ela. Obter uma diminuição do desemprego, na melhor das hipóteses, de 0,5 décimas de ponto percentual, quando o desemprego real ronda os 20%, é estar a brincar connosco. O que os bracarenses querem é de planos que reduzam o desemprego a zero, ou perto disso. O que precisam é de políticas de pleno emprego. E porquê é que não existe pleno emprego? Será porque a economia não cresce, como dizem os economistas, e é porque não havendo produção não há emprego, não é porque só quando há empregos é que há produção. É um problema do tipo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Embora toda a gente hoje saiba, graças à divulgação científica, que foi o ovo que nasceu primeiro, porque quem são decididos hoje os investimentos pelos bancos, nós vamos pôr essa decisão nas pessoas. O emprego, a crise do capitalismo destrói as forças produtivas e espalha a miséria no seio do povo. Face à gravidade da situação, é indispensável desenvolver condições para a criação de emprego no Conselho, sempre numa perspectiva de desenvolvimento económico sustentado, exigindo condições contrapartidas aos empresários, no respeito pelos fatores humanos e ambientais. Defendemos a criação de um Fundo Municipal de Solidariedade para recorrer às famílias dos munícipes que estejam com dificuldades resultantes do desemprego. Não aceitando os argumentos que levaram à criação das empresas municipais e dado que estas fogem ao controle da Assembleia Municipal, defendemos a municipalização de todas as estruturas e instituições criadas pela Câmara e a remunicipalização das águas da AGER. Promover uma política... Vamos falar especificamente desse tema, que são as empresas municipais. Ao nível da dinamização económica,
O que é que o município pode fazer para diminuir o desemprego e o desemprego juvenil no setor da construção e a nível dos impostos? Acha que pode fazer alguma coisa? Eu já falei aqui, dando possibilidades aos empresários de se isentá-los de impostos e fazer obras sociais, não fazer só arranha-céus, não é? E aplicar, e nomeadamente dar uma guerra ao Governo Central, que não podemos abdicar do Governo Central, porque fazer um contrapoder, porque a lei do arrendamento é uma coisa absurda, não é? Porque há muitas pessoas que com 65 anos ou mais de 65 anos correm o risco de irem para o meio da rua e com pensões baixíssimas, não é? Muito obrigado. Carlos Almeida, além das propostas que tem apresentado, quais são aquelas que quer partilhar connosco e que acha que o município pode fazer a diferença para dinamizar economicamente o concelho? Bom, sobre esta matéria, é evidente que Braga não está isolada do mundo, nem do país, e naturalmente tem que se resolver, em primeiro lugar, aqueles que são os problemas económicos do país, dando combate a esta política de empobrecimento, esta política de desastre nacional com que temos sido confrontados ao longo das últimas décadas, diria, com especial agravamento desde que estamos sujeitos a uma intervenção externa, portanto, à presença da Troika em Portugal, aliás, a convite do Partido Socialista, diga-se, a bem da verdade, mas com a conivência e com toda a aceitação por parte do PSD e do CDS-PP, partidos que, aliás, estão hoje no Governo Nacional e que são os principais responsáveis pela situação de desastre económico e social que vivemos no país. Não podemos querer para a cidade de Braga aquilo que em Lisboa, no Parlamento, vamos defendendo no seu contrário. Ou seja, não podemos querer vitalidade económica para Braga quando, no plano nacional, aquilo que se vai fazendo é agravar o desemprego, é incentivar ao aumento das falências, das insolvências de empresas. Não podemos contribuir para o desmantelamento do setor produtivo no plano nacional e depois dizer que Braga, se formos eleitos, virá a ser um paraíso na terra e vai ter toda a vitalidade económica. Ou seja, é preciso haver coerência naquela que é a postura política dos partidos que se apresentam e das candidaturas que se apresentam neste ato eleitoral. Nós defendemos... Tanto o PS como a coligação PSD-CDS-PPM não têm credibilidade quando defendem essas propostas? Não tem, para porque Braga, não tem para Braga e para o país. Têm dado provas ao longo dos últimos 37 anos. Evidentemente, interessa a Braga e os bracarenses não estão à parte daquilo que são as políticas nacionais. Sofrem com os cortes nas pensões, com os cortes nos salários, com o fim dos subsídios de férias e de Natal, com o aumento de impostos, com o agravamento fiscal no comércio. O IVA da restauração passou para 23%, depois não podemos vir falar que é preciso dar vitalidade ao comércio. Não podemos dizer que é preciso dar condições às empresas e aumentar o IVA no gás e na eletricidade. Portanto, e são estes partidos, os mesmos que aqui em Braga dizem que querem recuperar a economia, que destroem a economia pela governação que assumem no Parlamento e, portanto, naquilo que são as medidas nacionais. É o PS, o PSD e o CDS. Evidentemente, são aqueles que têm governado o país ao longo das últimas décadas, não são outros, são esses e são esses que têm a ser responsabilizados. Naquilo que são as nossas propostas concretas sobre esta matéria, nós entendemos que é preciso aumentar o investimento público e a Câmara Municipal de Braga deve ser o primeiro promotor desse investimento no plano económico. A Câmara de Braga deve incentivar, através, por exemplo, da redução de impostos junto das pequenas e médias empresas, das microempresas, daqueles que vivem praticamente de pequenos negócios, procurando garantir a sua sobrevivência num clima económico absolutamente desfavorável. Por outro lado, entendemos que o combate ao desemprego, sendo matéria quase que exclusiva da ação governativa nacional, o município deve ter um papel também importante a este nível. Desde logo porque o município é o maior empregador
no Conselho, portanto, a Câmara de Braga e as empresas municipais empregam milhares de pessoas. É preciso defender o emprego público. Não se defende o emprego público apontando o caminho das privatizações ou extinções das empresas municipais. Não se defende o emprego público aprovando diplomas como a lei da mobilidade especial, lançando para a antecâmara do desemprego centenas de trabalhadores. Portanto, tem que haver coerência também a esse nível. Defender o emprego e a criação de emprego com a criação de incentivos também naquele que é um setor que é muito caro a Braga, o setor do comércio urbano, do comércio tradicional e dos serviços. É preciso defender uma política de revitalização de todo este setor. É preciso garantir que os espaços comerciais veem as taxas a que são sujeitos reduzidas. É preciso garantir que este setor ganha e recupera, aliás, a vitalidade que teve noutros tempos, que levou a que Braga fosse apelidada como a capital do comércio no país. Portanto, apostando também noutros setores. Só para terminar, por exemplo, no que diz respeito às novas tecnologias e às tecnologias de informação. Braga tem um capital imenso a este nível. A Universidade de Minho dá um contributo muito grande para formar quadros qualificados que, infelizmente, são obrigados a sair do país, fruto da política de baixos salários e fruto da falta de aposta de um fundo municipal que possa criar apoios a estas novas ideias de negócio. Na sua opinião, então, o município pode fazer algo por isso? Vítor Sousa já interveio aqui inicialmente, mas foi para repostar, obviamente, apenas a Ricardo Rio. Sim, bem, eu tenho estado sempre aqui. Estamos numa área extremamente sensível, num ciclo extremamente complicado, no domínio de políticas nacionais complexas, em que, de facto, o incentivo à economia, por mais que propalado, não tem passado disso. E não queria aqui discutir o chumbo do PEC 4, a exigência da Troika, a alteração das exigências e do quadro normativo do que era, porque entendo que os municípios, naquilo que é o seu grau de competência, têm, de facto, ter aqui um papel indutor para a economia local. E passo em traços gerais que o município de Braga, também aqui nesta matéria, teve um papel preponderante. Criou 3 parques industriais, fixou nestes parques, e hoje está feito o balanço, 175 indústrias, com referência a algumas delas internacionais e com renome internacional. Fez no domínio do urbanismo comercial um trabalho louvável em articulação com a Associação Comercial no Urbcom e no Procom, requalificou o espaço comercial, fez a regeneração urbana, e isto foram valores e foram investimentos que, de facto, sustentaram e amorteceram e criaram verdadeiramente uma almofada a esta crise. E quando hoje se fala, eu já ouvi designadamente um parceiro, que é um parceiro ativo e que trabalha diretamente com a Câmara e proximamente com a Câmara, é muito comum ouvir-se dizer, e é verdade, que muito daquilo que era o comércio tradicional, alguns estabelecimentos fecharam. Mas, entretanto, em Braga dá-se o contraciclo, fecharam menos estabelecimentos do que abriram, em termos de comércio, designadamente em termos de restauração. Isto está provado. Enquanto o domínio do encerramento na área comercial é de média de 5%, em Braga está neste momento com um aumento de 2%. E isto está comprovado. Portanto, isto quer dizer que houve um conjunto de políticas atuantes que foram determinantes para que este ciclo difícil tivesse aqui algum amortecimento. Para não falar de outros aspectos que, por exemplo, caracterizam muito aquilo que é uma oferta muito qualificada em Braga no domínio da restauração, e assistimos, aí sim, a empresas, algumas delas de cariz familiar, com muitos anos de vida, com muito trabalho, que muito projetaram Braga no domínio daquilo que é o turismo gastronómico e que hoje, fruto de uma política fiscal sem medida, estão, alguns deles, em riscos de fechar por causa da situação do IVA a 23%. Mas vamos falar de futuro e vamos falar de propostas, porque o Partido Socialista, no quadro daquilo que tem sido a sua responsabilidade e a sua confiabilidade dos bracarenses, tem que apresentar propostas. E temos a noção clara, e aqui também, e perdoem-me, não quero ser imodesto, mas a experiência tem que constituir um ativo naquilo que é a gestão municipal, e a questão do emprego não se resolve com um clique, nem se resolve só com a vontade do município querer resolver. Tem que se resolver no universo daquilo que é a competência do município e no universo daquilo que são as ferramentas do município. Daí que o Parque das Exposições de Braga vai ser verdadeiramente uma plataforma de impulso económico.
vai congregar atores, porque a primeira coisa a fazer é articular os atores e os ativos deste Conselho, designadamente a Universidade do Minho, as associações empresariais e a entidade de turismo Porto e Norte de Portugal, no sentido de alavancarem um projeto em que o município abrirá o capital a estas instituições, não querendo ter aqui nenhuma lógica tutelar, mas sim uma lógica de companheirismo, de articulação, para que nos mais diversos domínios haja aqui a diplomacia económica, a atração do investimento, a questão de classificarmos projetos de interesse municipal para terem a tal via verde e muitas das vezes superarem os aspectos burocráticos, e aproveitava para dizer ao meu amigo Ricardo Rio, que muitos deles, e ele saberá disso com certeza, na lógica do licenciamento industrial, pouco dependem do município, dependem de outro tipo de entidades que muitas das vezes estagnam este processo de licenciamento e, fundamentalmente, esta será uma plataforma importante. É lógico que o domínio do empreendedorismo, o facto de já termos afirmado que vamos apresentar uma candidatura à Capital Europeia da Inovação, termos um parque, ou pelo menos projetarmos, porque uma cidade num novo ciclo em que o patamar daquilo que a infraestrutura está feita, tem que se projetar com muitos anos. Temos que a projetar no domínio daquilo que será o próximo quadro comunitário. E temos que ser corretos com os bracarenses. Eu não digo que isto vá ser tudo feito no mandato, mas temos que ter horizonte, temos que ter estratégia e, fundamentalmente, é neste sentido que é preciso aproveitarmos os ativos que temos. Nós temos um ativo, sabemos como o havemos de gerir e, fundamentalmente, o que é preciso é articular e cooperar com todos os atores. Obrigado. Tema controverso ou não em Braga é o urbanismo. E sobre este tema, que seria um grande tema, se calhar suficiente para um debate, vai-nos começar por apresentar as suas propostas e as suas ideias daquilo que a Câmara pode fazer, a Inês Barbosa. Okay. Bem, eu acho que é um pouco difícil falar de urbanismo sem falar de ambiente, sem falar de património, sem falar de cultura ou até mesmo de cidadania, mas vou tentar. Eu acho que Vítor Sousa, que me desculpe, mas ele acha sempre que quem fala de Braga, quem critica Braga não gosta de Braga. Eu gosto muito de Braga e é por isso que sou exigente, e a minha equipa, todos nós que estamos juntos, somos exatamente mesmo muito exigentes. E em Braga foram inúmeros os erros a nível urbanístico. Primeiro, eu acho que há um certo complexo de novo riquismo. É a maior área pedonal do país, na altura era o maior túnel da Europa, agora são os elevadores nas pontes pedonais. Podia ter investido alguma dessa perspectiva megalómana assim no maior parque urbano do país, teria sido agradável. Foi uma cidade que cresceu sob o lema do sempre a crescer, não é? Foi assim, cresceu de forma desarticulada, casuística, com pouco planeamento, e isso levou ao arrebentamento da bolha imobiliária, temos agora 12% do parque habitacional desabitado e temos uma crise grave na construção civil, porque até agora esteve sempre muito dependente do município. Por outro lado, há uma certa hipervalorização do centro histórico, esquecendo a periferia, e isso é algo que tem de ser tratado, porque não há aqui cidadãos de segunda. E contribuindo para isso a grandes vias rápidas que espartilharam completamente a cidade. Bom, para nós, a nossa perspectiva de cidade é como um bem coletivo. Isso implica reorganizar o território de forma articulada, de forma planeada, de forma sustentável e ecológica, onde o centro e a periferia se conjuguem de forma equilibrada. Temos algumas medidas, vou só salientar a salvaguarda do solo não ocupado, impedindo urbanizações cuja viabilidade económica não seja comprovada, o incentivo à ocupação de edifícios devolutos no centro histórico e nos bairros periféricos, a promoção de ações de intervenção urbana cirúrgica e pontual nos espaços públicos, e não grandes investimentos como o Regenerar Braga, que foi realmente um dos maiores erros dos últimos tempos, e também a alteração do sistema de mobilidade e transportes. É preciso o tal incentivo aos transportes públicos, de que o PS fala há vários anos. É preciso requalificar as vias rápidas, transformando-as em avenidas ou alamedas. É preciso trabalhar, e isso todos nós concordamos, a ligação entre o campus e a cidade, através de
de eixos, acima de tudo, pedonais e cicláveis e com articulação com os transportes públicos, e é também possível introduzir um veículo ecológico no centro da cidade que atravesse desde a estação de comboios à Senhora Branca, que circule pelo centro, e a implementação do passe intermodal. Essas são algumas das nossas propostas. A nível da renovação urbana, o que é que acha que é possível fazer a revitalização urbana? Primeiro temos de terminar com a política do fachadismo, que foi isso que tem acontecido a nível do urbanístico. Temos de trabalhar no sentido de conseguir, dentro do orçamento disponível, trabalhar na recuperação dos edifícios que estão desocupados, os edifícios, acima de tudo, de maior valor patrimonial, para que não se percam. Por exemplo, sobre o PDM de Braga, o que é que Bem, gostaria de fazer? Eu estive a ver a relação ao programa eleitoral do PS de 2009 e uma das medidas era terminar a revisão do PDM. Soubemos ontem ou anteontem que ainda não terminaram e nós agradecemos, porque uma das medidas era exatamente suspender a revisão do PDM e trabalhá-lo depois com estratégias bem pensadas e bem articuladas e com a participação de pessoas, de técnicos, investigadores da área e que podem prestar um bom contributo. Obrigado. Avançamos então para Luís Lima, em relação a este tema do urbanismo. Quais são as medidas? Da colega Inês, eu então começaria por aí. Pedir a revogação dos atuais PDMs e a aprovação de planos diretores que favoreçam o regresso da indústria a estas cidades, revertam a situação que atualmente se vive e é a de não existirem operários na economia produtiva, geradora de emprego e riqueza na capital do Minho. Qualquer discussão fora deste contexto só servirá para manipular a consciência e desviar a atenção do programa que se torna necessário e urgente levar a cabo para resgatar a cidade de Braga do sequestro a que foi sujeita pela especulação imobiliária, pelo patobravismo e pela invasão do automóvel. Defender a municipalização dos solos como medida indispensável para preservar uma parcela crescente da cidade, para a habitação a preços acessíveis, sobretudo para os jovens, e como combate à especulação imobiliária. Criar uma equipa de polícia municipal para efetuar exclusivamente a vigilância dos rios e montes do concelho, para detectar quem faz descargas ilegais para os rios ou deita lixo nos montes, apesar dos milhões de euros desbaratados na despoluição do Rio Oeste. Este continua com o aspecto degradante que todos conhecemos e alguns montes são autênticas lixeiras a céu aberto. A construção imediata de casas de repouso para a terceira idade, especialmente para os acamados e com poucos recursos. Construção de jardins de infância em todas as freguesias e aumentar o número de JAIs instalados, no caso em que estes sejam insuficientes, como é o exemplo das freguesias da cidade. Recuperação dos espaços verdes, remoção do esterco e lixeiros existentes no centro da cidade e recuperação das casas inacabadas, degradadas ou em estado de abandono por falência dos empreiteiros, normalmente. E lutar por uma imediata revogação da lei acelerada das rendas. Portanto, em relação a este setor, a esta parte da política autárquica, são as medidas que defendia. O Presidente da PRMB defende. Avançando então para Carlos Almeida, o urbanismo de Braga, que apreciação lhe merece e que medidas propõe fazer se for eleito? Bom, todos sabemos que Braga cresceu muito e é efetivamente uma grande cidade no plano nacional, mas também sabemos que cresceu muito mal. Braga desenvolveu-se ao longo das últimas décadas de forma muito desordenada, sem grande planeamento. A cidade e o concelho não foram pensados num todo e porque, essencialmente, o concelho cresceu ao ritmo da especulação imobiliária e ao ritmo dos interesses de grandes empreiteiros e de grandes construtoras da região. Braga precisa urgentemente de controlar a sua expansão e precisa de assentar um novo modelo de desenvolvimento. A cidade e o concelho de Braga precisam de encontrar o caminho de um desenvolvimento harmonioso, precisam de encontrar um caminho que leve à estabilização daquilo que é a sua expansão, portanto, no solo. É preciso combater a urbanização difusa, pensar a cidade como uma peça única, pensar
a cidade com base num plano estratégico de desenvolvimento. Esta é uma das nossas principais propostas, um dos nossos grandes objetivos no quadro destas eleições autárquicas, a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento assente naqueles que são os critérios e os objetivos da agenda local, da Agenda 21 local. São objetivos, diria, quase que consensuais, mas que na prática acabam por não ser cumpridos por aqueles que são os executores da gestão municipal. Entendemos também que a consulta pública, que deve haver consulta pública obrigatória para quaisquer operações urbanísticas, para não alimentar pressões, não alimentar especulações. Deve ser realizada de forma sistemática, devem ser realizados, aliás, de forma sistemática, planos de urbanização no perímetro urbano. Sabemos que a realidade do perímetro urbano é muito diferente da que existe no meio rural e, portanto, e também, aliás, a eficiência do PDM nesta área é bastante mais diminuta. Portanto, os planos de urbanização, um instrumento de ordenamento do território que a Câmara Municipal de Braga não usa, que se saiba, nunca usou e que permitiria desenvolver a cidade com outro tipo de regras, com critérios muito mais definidos e ajustados. Entendemos que, no que diz respeito ao meio rural, deve ser estabelecido um plano estratégico de intervenção no meio rural, permitindo a sã convivência entre os residentes e aqueles que produzem, aqueles que desenvolvem atividades agroflorestais. Não é aceitável assistir-se àquilo que assistimos aqui em Braga, por exemplo, os agricultores terem que perfumar o chorume para que os residentes não tenham que sentir os maus cheiros das suas atividades agrícolas. Isto acontece porque não está planeado, a cidade não está pensada e a cidade e o concelho cresceram sem qualquer tipo de critério e de forma absolutamente arbitrária. O urbanismo é, efetivamente, uma... Não percebi, desculpe. Gostava de ouvi-lo sobre a renovação urbana. Sim, a renovação urbana é evidentemente uma das peças-chave nos dias de hoje, até porque o setor da construção civil, que já falámos aqui há pouco, atravessa um momento bastante complicado e sabemos que é pouco convidativo hoje iniciar grandes processos, grandes projetos construtivos e que provavelmente estão as atenções viradas para a renovação e para a reabilitação urbana. Mas também a esse nível não podemos pensar de forma avulsa, temos que pensar de uma forma integrada, temos que pensar no centro da cidade como uma área comum, uma área que tem que ser reabilitada não só no seu edificado, mas acima de tudo naquilo que são as suas comunidades locais. Não é possível reabilitar sem gente, não é possível reabilitar se não se tem um centro histórico povoado, não é possível reabilitar se não se tem atividades comerciais no centro da cidade. É preciso definir estratégias e, acima de tudo, incentivar a criação de um mercado social de arrendamento que disponibilize habitação e locais comerciais a custos controlados. Avançando então para o próximo candidato, Vítor Sousa já ouviu aqui várias críticas em relação à política urbanística da Câmara de Braga ao longo destes 37 anos e também ouvi hoje, precisamente na Rádio Universitária, numa entrevista que concedeu à Rádio Universitária, no âmbito das 5 entrevistas que fizemos aos 5 candidatos, Vítor Sousa reconheceu precisamente nessa entrevista que Braga não se desenvolveu de forma harmoniosa do ponto de vista urbanístico. Reconheço e temos que ter a humildade de aceitar e perceber o fenómeno. Mas também devemos ter a humildade de reconhecer que esse tipo de crítica, da forma como é feita, também tem que mudar por parte dos atores políticos, fundamentalmente dos novos atores políticos, que têm que fazer esse caminho e têm que fazer esse percurso. Porque aí custa-me que a suspeição, o negócio, a cidade dos empreiteiros, seja a imagem que passa de Braga. Porque, sabe, quem vem a Braga e quem visita Braga, e uma cidade que teve a capacidade de atrair e de fixar, não é a cidade que muita gente tem feito ao longo de 30 anos o percurso de dizer sistematicamente mal de Braga. E, de facto, eu gosto da minha cidade. E gostar da minha cidade é isto. É perceber, é ter a humildade de reconhecer, mas defender a minha cidade. E não pôr sempre o clique da suspeição em tudo. Porque, senão, não é este caminho que fortalece as estruturas públicas, que fortalece a estrutura política, e não é este o caminho que nós todos, enquanto atores políticos,
devemos levar. Devemos fazer a discussão séria, a discussão correta, a discussão de ideias, e devemos fazer esse caminho por aí. Dizer-lhe que reconheço, sim, reconheço em Braga como reconheço em qualquer cidade do país. E todos nós, qualquer cidadão que passe por qualquer cidade média do país, cidade que teve pujança sobre o ponto de vista do crescimento urbanístico e que teve a ver também com uma questão de ciclo económico, digam-me qual é que é a diferença entre Braga e muitas cidades. Mas digam-me mais, digam-me onde é que há uma estrutura de mobilidade como há em Braga, uma estrutura de acessibilidade como há em Braga, uma estrutura de parqueamento como há em Braga, muitas estruturas, Inês Barbosa, muitas estruturas, sabe? Não temos o maior parque urbano, sabe porquê? Porque tivemos a preocupação de termos a cobertura integral das vias rurais, do saneamento básico, do abastecimento de água e de muitas coisas que têm a ver com a qualidade de vida das pessoas, sabe? Porque muitos concelhos deste país têm, de facto, parques urbanos, mas ainda têm coberturas a nível de infraestrutura básica a faltar 40%. E isso em Braga a senhora não tem. Em Braga tem qualidade de vida, tem, de facto, urbanisticamente temos muito que fazer, mas estamos no momento certo para o fazer. Não temos pressão urbanística neste momento, felizmente. Temos um instrumento que entendemos, e bem, fruto da morosidade, não ser decidido neste período pré-eleitoral, precisamente para refletirmos, pensarmos, debatermos, darmos a oportunidade, fora deste ciclo eleitoral, para que o cidadão, no período que tem direito, nos 30 dias a que tem direito, poder dar o seu contributo, mas temos um instrumento de revisão que diz bem o que é que se pretende para o futuro. É uma revisão de PDM de saldo zero. E isto diz bem, temos a noção e a consciência do fenómeno da guetização da Universidade de Minho. Temos a consciência de que é preciso atrair, fundamentalmente, os estudantes da Universidade de Minho. Temos que trabalhar, temos que o fazer, temos que encontrar os mecanismos para o fazer. Temos, neste momento, aprovados 2 programas estratégicos de reabilitação urbana. Queremos definir bem quais são os fatores de sustentabilidade, apostar na contenção, como aqui já foi dito pelo Carlos, da dispersão urbanística, com tudo o que representa para a manutenção e para não onerar o município. Contrariar o consumo de solo rural. Evitar o desordenamento territorial. Portanto, temos, de facto, e penso que todos, um horizonte de intervenções que somos todos conscientes do caminho que temos que fazer. É preciso perceber o tempo, é preciso perceber esse ciclo. Por isso é que eu entendo que, enquanto candidatos, temos todos este compromisso de o perceber e de aproveitarmos o tempo para alterar este tipo e este ciclo de políticas. É essa a minha proposta, a esse nível. Obrigado, Vítor Sousa. Ricardo Rio, sobre o tema do urbanismo, que tantas críticas merece em Braga, suas também, qual a sua apreciação global e que medidas é que se promete tomar aos eleitores? Só 2 notas muito breves, prévias, ainda em relação à discussão anterior. Primeiro, para dizer e lembrar ao Luís Lima, ao Carlos de Almeida e até também ao Vítor Sousa que, qualquer que seja o Governo, a Câmara Municipal vai ter que atuar em função das medidas que tem ao seu alcance para o Concelho de Braga. Portanto, não é possível criar nenhuma cúpula que nos imunize das medidas governamentais, seja do Partido Socialista, da coligação ou de qualquer outro partido. Quer dizer que aquele debate que há pouco estavam a travar é uma excelente antecipação das legislativas de 2015, onde espero que estejam todos presentes a debater com o Hugo Soares essas matérias de índole nacional. Para dizer também ao Vítor Sousa, pegando naquele remoque eleitoral que já está a herdar do seu antecessor, que também não nos podemos esconder dos números e, aparentemente, em 2005 o PS ganhou com muito mais margem do que em 2009, quer dizer que os próprios socialistas não sentiram a falta dele no Executivo Municipal. Depois, em relação às questões urbanísticas, obviamente que não se pode corrigir aquilo que Braga fez de muito mal ao longo dos anos. E ninguém, por muito crítica que seja a visão que tem do passado, pode hoje dizer que vai remover os prédios dos leitos cheia, que vai abrir ruas com outras soluções de mobilidade, onde nas novas zonas de expansão foram criadas artérias que nem sequer permitem o acesso de viaturas como autocarros, carros de bombeiro, carros de lixo, o que é verdadeiramente chocante para quem o fez de raiz, mas pode-se fazer muita coisa. E pode-se fazer, desde logo, de qualificar muitas das zonas de expansão urbana, desde logo, do ponto de vista da dotação de espaços verdes. Nós corremos muitas das freguesias do concelho, seja no centro da cidade, seja na zona do primeiro anel, seja, digamos assim, em toda a periferia, e vemos zonas de expansão urbana que foram manifestamente maltratadas, estão manifestamente maltratadas
do ponto de vista da qualidade de vida das populações, em que as zonas de equipamento não estão aproveitadas enquanto tal, em que as zonas de espaços verdes estão transformadas em silvados e zonas de ameaça até para a segurança pública, e isso é uma intervenção que, obviamente, do ponto de vista do ordenamento e da correção daqueles que foram os erros do passado, a nova Câmara Municipal pode concretizar. Pode fazê-lo também do ponto de vista do planeamento. E hoje sabemos que as restrições do ponto de vista da expansão não são apenas restrições económicas, não é apenas a questão da atratividade da especulação imobiliária face ao passado, porque, como dizia a Inês, temos muitos fogos de volutos no concelho e, portanto, a primeira preocupação será voltar a dar aproveitamento a todos esses fogos que estão hoje desaproveitados, e Braga terá, obviamente, de continuar a crescer no futuro em termos populacionais, mas do ponto de vista, digamos assim, do ordenamento urbano, há que pensar que temos que reorientar a expansão urbana do concelho para outras áreas que são verdadeiramente necessárias. O caso das áreas de acolhimento industrial, que eram uma das prioridades assumidas pela própria maioria socialista para este mandato e que não se chegou a concretizar. E isso também é um dos fatores condicionadores da tal atratividade que falávamos no primeiro tema. E, finalmente, há a componente da regeneração urbana. E na componente de regeneração urbana, há pouco o Zé Carlos Lima perguntava-me sobre as oportunidades que existem para o setor da construção civil. Obviamente que hoje a única alternativa viável para o setor da construção civil não é o investimento público do CU, é a oportunidade em parceria com a autarquia, em parceria com os proprietários dos edifícios, em parceria com agentes financiadores, e nomeadamente com recurso a fundos como a Jéssica e outros que estão ao serviço precisamente desses projetos, permitir a intervenção sobre o edificado, revitalizando o centro da cidade, possibilitando o seu repovoamento, suscitando a sua animação económica e fazendo aquilo que obviamente todos desejamos, que é voltar a dar vida ao centro da nossa cidade. Porque efetivamente temos uma grande área pedonal, mas é uma grande área pedonal que também todos, muitas vezes, podemos considerar que é um enormíssimo deserto e para que muito tem contribuído as políticas da Câmara Municipal. Ora, aquilo que a autarquia pode e deve fazer é centrar-se nessa componente de intervenção e de repovoamento do centro, através de políticas, por exemplo, da Braga Habite, de promoção do arrendamento jovem, de levar os universitários de volta para o centro da cidade e não fazer aquilo que tem feito, que é de deixar o centro cada vez mais ao abandono. Finalmente, isto obviamente contende com as questões da mobilidade, com as questões do estacionamento, que já aqui discutimos. Aliás, sobre as questões do estacionamento, eu de cada vez que vejo o Vítor Sousa a defender a opção que foi feita do alargamento da zona de parquímetros, cada vez mais me convenço que no próximo mandato autárquico, caso ele fosse eleito Presidente da Câmara, que finalmente ia ser concretizado o alargamento para 100 ruas, que eles não conseguiram concretizar neste mandato por falta de coragem de cumprir aquilo que era a sua vontade. Bem, avançando então e pedindo-vos alguma contenção por várias razões, até porque já passámos mais de metade do tempo disponível para o debate, discutimos apenas 2 temas dos tais 5 grandes temas e por isso temos que acelerar mesmo um pouco. Agora vamos avançar para as empresas municipais, enfim, são várias em Braga, como é sabido, e por exemplo, recordo que ainda aqui há momentos, Vítor Sousa dizia que em relação ao Parque de Exposições de Braga pretende abrir o capital. Senão penso que não sai. Mas o que era, Vítor? Não valorizamos o debate. Não, porque para valorizarmos o debate devemos fazer o confronto do que é dito aqui. Não é permitido. Não é permitido, não é? Pensei que era. Mas pronto, pensei que é. Mas por um lado é bom. O problema é a questão da disponibilidade do tempo. Se quiser o seu tempo da próxima pergunta, pode. Não, pronto, deixe lá. Era só. Mas eu tenho a oportunidade de